Hello, guys! Estamos aqui com uma pessoa especial para esse episódio, que é o Sérgio Schmid. Ele é supervisor de VFX, ele é um cara de coordenação de pós, diretor também, e, cara, ele é um dos grandes mestres aí do old school do audiovisual, no tempo que a Globo tinha espaço para vir gente dos Estados Unidos para cá, para aprender VFX e pós, né, 3D. Então já vou anunciar ele aqui, passar para a vinhetinha e vambora. Fala comigo, Sérgio Schmid. Fala, galera, beleza? Estamos aí e prazer meu estar aqui convidado pelo Guerra para bater esse papo e vambora. Vamos trocar ideia e ver o que você está aprontando aí de perguntas para mim. Nada muito difícil, por favor, hein? Então, eu sei que você não quer que eu te chame de professor, mas quantos anos você está na área de pós? Putz, cara, e aí pode botar aí 30 e blau. Tua idade, mais ou 30 e menos, blau, nossa. tua idade de mercado, tua idade de vida, eu tenho mais ou menos de mercado. É 32, então. É, Nossa. é 30 a mais, meu amigo. É 30 a mais, 30 a mais. Porque eu comecei com... Cara, eu comecei aos... Quer que eu fale um pouquinho sobre isso, que acho que é bacana pra galera saber? Já vou fazer a pergunta. Qual foi a sua inspiração pro audiovisual? Boa pergunta, boa pergunta. Minha inspiração basicamente foi Hans Donner, porque O que é isso? O que é Hans Donner? Sim, sim. Não faça isso é uma heresia você fazer isso no mercado de 3D do Brasil. E do Não, mundo. não é isso não, porque eu vou te fazer pergunta que a galera não sabe. Não, beleza. A galera novata não sabe de nada. Eu tô zoando porque, coitado do editor, mas vamos lá. Eu acho que é legal contar um pouco isso, porque realmente a minha inspiração foi Hans Donner. Hans Donner é um baita de um designer suíço que veio para o Brasil a long time ago, na década de... Cara, eu acho que ele chegou no finalzinho da década de 70, se eu não estou enganado, iníciozinho de 80. Ele veio para o Brasil e veio convidado para a Globo. E, cara, ele trouxe toda a tecnologia, ele que criou a famosa marca da Globo, como é até hoje, né? E o que acontece? E ele começou a fazer umas aberturas muito, muito, muito bizarras na computação gráfica 3D, quando a computação começou lá no início da década de 80, e aquilo sempre deixava todo mundo, eu com 18, 20 anos, pirava olhando aquelas aberturas insanas e tentando entender como é que o cara fazia aquilo, e aquilo sempre me encantou. Eu fiz faculdade de programação visual, hoje eu não sei qual é o nome que chama, mas tipo, é o designer. Basicamente é designer, mas é a parte gráfica do design, né? Não a parte... Hoje é raro alguma coisa assim, né? Pois é. Pois é, eu não sei como é que hoje está chamando, porque os termos vão mudando, né? Então eu tô falando... De 3D e VFX não existe. Existe, como é? Desenho técnico, não sei o que, de produto, industrial. Pois é, antigamente chamava desenho... Audiovisual não tem, de pós não tem. Só tem um negócio muito... A área de 3D para outras coisas, a área de design para outras coisas, mas não tem publicidade. Existe publicidade e marketing, mas ensina nada, né? Exatamente. Tipo assim, a minha faculdade basicamente era de design mesmo. Tipo, você aprender história da arte, entender estilos, desenhar logomarca, ou mais essa linha gráfica, né? Legal. E sempre me chamou a atenção a parte de vídeo. Eu falei, eu não quero trabalhar com papel, eu quero trabalhar com vídeo. Até que um dia que a gente conseguiu, na faculdade, conseguimos chamar o Ranch para fazer uma palestra. E foi uma palestra que estava programada para ser feita em 1 hora, e foi uma palestra que demorou 3 horas, porque ninguém queria sair do auditório, de tão pirado que todo mundo ficou, porque o cara apresentando o rolo dele da Globo era uma coisa assim... bizarra, insana. Não, insana, porque são os efeitos que você pegar até hoje, você olhar, você vai falar assim, como é que o cara fez a abertura do Fantástico? Como é que ele fez a mulher sair da água? Como é que ele... E misturando CG com live action, já isso lá atrás. E então, tipo, aquilo ali só confirmou o que eu queria. Saí da faculdade, consegui ir para a School of Visual Arts de Nova York, passei lá um tempo estudando computação gráfica, e tive, inclusive, a opção de ficar nos Estados Unidos estagiando na ABC, recebi um convite da ABC para ficar lá. Mas, cara, a computação gráfica no Brasil era muito, muito, muito forte por causa da Globo, tanto que os gringos vinham estagiar no Brasil. Então, na época que eu consegui entrar na Globo, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei ainda 2 anos tentando entrar na Globo, consegui entrar. E na época tinha um cara da China, tinha uma alemã, e tinha, se eu não me engano, um japonês também, se eu não me engano. Ou seja, a galera vinha realmente para aprender aqui. Então, cara, foi o que me levou para a computação gráfica, foi isso. E só confirmou, basicamente, o que eu queria. Legal. Interessante. Diferente.
Tem gente que entra por outras ocasiões, né? Cara, mas você tem que lembrar, Guerra, que, tipo assim, era o início da computação gráfica no Brasil, né? No mundo, na real, não era nem no Brasil. A gente tinha eu não sou das primeiras gerações da computação da CG no Brasil, cara, mas eu sou das primeiras, né? Não fui da primeira, mas então você vê, tipo, muita galera da área que era de efeito prático, que migrou para CG, e então você tem aquela coisa do início, né? Então era uma descoberta para todo mundo, era um grande laboratório. Então o início, na real, era meio isso, era uma descoberta para todo mundo, uma linguagem nova, ninguém conhecia porra nenhuma, na real, era um aprendizado mútuo, né? Então você tinha muita troca de informação. Não existia internet, né, galera? Lembrando para vocês que essa época não existia internet, não existia Google, nada disso. Então a galera era toda autodidata. O que você tinha muito interessante nesse momento da computação gráfica lá atrás, estou falando de 87, 88, que você tinha muito interessante nessa época que os softwares não eram softwares bonitinhos como a gente tem hoje, com Não era tão intuitivo, né? Zero, era programação em Unix. Eram matemáticos que faziam animação, não eram designers ou criativos que faziam animação. Eram profissionais que vinham do IME, do INPA, né, institutos de matemática, e era tudo, vamos imaginar, tela DOS, XYZ, RGB, era tudo assim. Era a linha de comando e você criava os objetos, criava luz, criava cor, movimentava aquilo. Era uma parada muito insana. Nossa. E como que fazia a subdivisão da coisa? Cara, não tinha essa coisa de modelo que você tá falando de subdivisão. NURBS e tal. Cara, não tinha nada dessas coisas, cara. Não tinha nada Era poligonalzão na tora. Era. E era aquela coisa que, tipo assim, você fazia um storyboard, né? Porque quando eu entrei pra Globo, eu fui pra área de criação, não tinha área de produção. E mesmo assim, quando eu conheci o que era, como é que era produzir, que eu tinha que estudar Unix, tanto como um amigo meu que trabalhava lá falou assim: você quer entrar na animação, né? Da parte de produção realmente? Ele me deu de presente um livro de Unix, falou assim: leia e aprenda. Aí você consegue ir lá para dentro, para a produção. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, sem chance, eu vou ficar na criação, eu me adaptei à criação, então minha função desde o início, a minha parte é conceber a ideia, botar a ideia no papel e dirigir a ideia. Então eu sempre fiz isso desde o início da minha carreira. A parte de criação mesmo, entendeu? Interessante. Isso aí me lembra duas coisas. Primeiro, eu nasci em 93, né? E quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu já jogava e tal, tempo de lan house e tal, eu dediquei muito tempo sem querer, porque eu achava interessante sobre programação em Unix, mas por conta das placas de vídeo. Tava nos primórdios ali de começar, a placa de vídeo aceleradora CUDA, tal, da NVIDIA, e aí tinha placa de vídeo lá na lan house da minha família. E eu, cara, como é que funciona isso aqui de 3D? E aí eu fui entendendo sobre games, e aí eu cheguei até chegar a ver sobre Unix e outras coisas. E eu já tive essa experiência de programar para fazer um objeto e fazer tudo na tora, animar e tal, por programação. Mas foi uma coisa assim, que, cara, eu entendi, tem software 3D e tal, tem essas coisas, mas como é que é por trás? Por trás, é bom você entender por trás, eu fui entender por trás e achei animal, tipo, sensacional, aquela coisa toda, mas também é complexo para quem não quer, né? É muito complexo. Então, porra, você tá há muito tempo mesmo no mercado e você pegou os primórdios, né? Não, viu a coisa evoluir, né? Época da pedra lascada, que eu brinco A sempre, época né, da pedra cara? lascada. Porque a coisa era muito, muito bizarra e a galera que animava nessa aqui era realmente a galera que fazia as vinhetas acontecerem, eram muito fora da curva, porque não era, como eu falei, tinha um ou outro que era mais artístico. Tinha um japonês na equipe, que era o Robertinho Shimose. O Robertinho é um monstro. A maioria das aberturas da Globo, as pesadas da época, são do Robertinho ou da Lúcia. Eram duas pessoas assim muito pesadas no meio, que tinham um lado artístico que o resto da galera era mais execução mesmo. Então você tinha que estar do lado dirigindo as coisas. Cara, era uma coisa muito, muito louca. Quem sobreviveu a essa época realmente é herói. Interessante. Naquele tempo o senhor... Foi mal aí. Não, vai embora. Uma pergunta muito...
Mas eu tenho autismo e tenho TDAH, então vai ligando não que eu vou cortar muito assunto aí e voltar. Fica tranquilo. Tem um filme muito interessante que parece bastante essa história. Estrelas Além do Tempo, que ele conta lá do primeiro computador da NASA, da IBM. No tempo, antigamente, computadores eram várias mulheres na calculadorinha e tal, fazendo no papel. Computador não era PC. O primeiro PCzão foi da NASA e também era nos pontos de papel. Loucura a programação. Então, quem quiser ver, procure. Eu acho que tem no Apple TV, Estrelas Além do Tempo. Filmaço, tem muito CG, muito legal. Pois é. E a pergunta é o seguinte: você acha que... Foi mais por respeito. Você acha que daquele tempo pra cá se perdeu alguma coisa na questão de direção e autonomia do artista? Principalmente dentro da Globo. Eu vi um podcast um tempo desse de um cara que estava trabalhando lá agora há pouco tempo, acho que ano passado, e falou, pô, cara, lá o diretor hoje quer tudo pra ontem, quer várias versões da coisa, se perdeu a liberdade do artista de criar algo, antigamente não era assim, mas a tecnologia avançou tanto que hoje os artistas não têm tanta liberdade porque vai muito de ego de direção também. É relativo, né? Pois é, cara, isso é difícil fazer uma análise em relação a isso, porque, tipo, eu não tô mais lá dentro, né? Mas, tipo, Mas fora, geral, cenário. Então, essa coisa do pra ontem, isso sempre rolou desde lá de trás. Sempre. Sempre. A única nunca vai mudar. É humano, nunca vai né? mudar. O que você tinha na época, como era uma tecnologia nova, a computação estava começando, então quando a gente falava que a parada demorava um mês, cara, ou a agência aceitava, porque não tinha outro lugar para ela fazer. Era ou você fazia na Globo, aí ou você fazia na época, quem mais tinha? Cara, quem estava começando, se eu não me engano, a Vetor começou um pouco depois, a Vetor Zero. A Vetor começou mais ou menos junto na época que eu comecei a minha produtora. Então, tipo assim, quando o cliente ia na Globo para fazer um trabalho dentro da Globo, cara, era uma coisa muito específica, muito cara e muito foda. Isso que é a real. Então, tipo, a nossa liberdade criativa era gigante, porque aquilo que eu te falei, como era uma tecnologia nova... Tinha que ser foda também, né? Não podia ser qualquer coisa. E os criativos... Não, a criação não vinha de fora. A gente criava a parte de criação da própria da Globo, tipo, era eu, o meu chefe e uma dupla minha, a Lulu. Nós três éramos a criação da computação gráfica. E tinha o departamento do Range de criação também. Então, o Range vinha com as ideias dele para serem executadas e a gente atendia mercado publicitário. E também a Globo. Entendeu? Então, tipo assim, a liberdade de criação era gigante porque era uma coisa nova e a gente sabia como criar para aquilo. Porque quando a gente criava, às vezes, uma ideia, eu sentava com o cara da animação, que ia fazer animação, o cara olhava e falava assim, Sérgio, isso aqui não vai dar para fazer. Eu falei, beleza, mas como é que eu consigo fazer? Você me ajudar aqui? Aí ele me dava a limitação que ele tinha de hardware, de software, na real, né? Para eu poder, ou da língua na programação dele, ele falou, cara, eu não consigo fazer isso, porque vai acontecer, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então ele me dava, às vezes, o problema dele, eu solucionava na minha animação e a gente via. Então a liberdade criativa era muito grande. O que acontece que eu vejo em relação aos dias, né, essa coisa das décadas passando, é mais a falta de capacidade dos profissionais em estudar a história da arte, tendências, é mais uma falta de estudo do que tempo. Eu acho que muita gente hoje... A galera tá pensando muito no técnico, né? Muito no no apertar técnico, botão. Só apertar botão, como é que o software funciona, não pensa na parte artística, não estuda a parte artística, não olha tendências. Tipo, pega até referência lá de trás, eu brinco muito assim, pega meu portfólio, refaz alguma coisa. Como é que você faz aquilo que a gente fez há quase 30 anos atrás, hoje? Refazer é fácil, agora pensar... Pois é, mas o refazer é fácil para você que é safo. A maioria não vai conseguir refazer metade das coisas que eu tenho produzido. É verdade. Porque não consegue pensar, mesmo olhando aquilo ali, falar como é que ele fez essa porra desse efeito. Sim. Tem essa também. Entendeu? Tem então, essa tipo também. assim, tá tendo uma preocupação muito dessa coisa do imediatismo por causa de rede social e o artístico tá ficando pro lado. Então, por isso que a tá metendo o pé na mão. Essa conversa é tão interessante, Sérgio, que agora eu pensando assim, a IA não vai dominar o mercado, talvez de processo, mas o mercado dos artistas que não tem direção de arte. Ela copia coisas que já foram dos primórdios aí até hoje, sendo treinada,
ela copia a direção de arte. Então, quando o cliente às vezes vai procurar IA, ele não vai buscar uma solução final, mas ele vai buscar uma inspiração que outro artista não está trazendo. É o seguinte, você usar IA, eu tenho. Tem gente que de vez em quando acha que eu sou contra a IA. Eu falei, não sou contra a IA, até porque eu trabalho com tecnologia desde 2008. Eu uso bastante, só não uso para gerar. Pois é, exatamente o que eu Para render concordo final, não vai, não. Eu concordo 100% com você. Eu acho que na nossa área, por exemplo, para você recortar um croma, fazer uma roto, Fazer uma puta, roto. sensacional, cara. Eu quero que ela Sim. faça para mim aquilo ali enquanto eu tô tomando um vinho, tomando, sabe, uma cerveja e processa para mim isso aqui. Faz um tracking para mim e daí vai. Sim. Entendeu? Agora, essa coisa que está acontecendo hoje, que tipo, a galera, não, mas eu tô criando no prompt. Não, você não tá criando porra nenhuma. Você tá escrevendo o que tá na tua cabeça e ela vai puxar no banco de dados que ela vai tentar entender ainda a merda que você falou. E o que eu tenho visto que eu acho interessante é a galera pegar, por exemplo, referências visuais. Então, tipo assim, estou pensando em fazer. Aí daquela referência. Isso é bom, isso é bom. Que é o que a gente usava, se você traduzia, é o que a gente fazia folheando o livro lá atrás. E, tipo, ou você olha na natureza. E da natureza, num Pinterest da vida. Ou seja, é tuas fontes de informação para você criar a tua ideia. Agora, aquela coisa de tipo assim, faz para mim, isso é uma coisa que me incomoda bastante. E eu acho que isso é uma coisa que eu chamo de meteórica. Vai ter esse boom que está tendo agora, vai ter um monte de gente ganhando dinheiro, 20 campanhas que já estão no ar, feitas todas em IA, que eu acho um lixo. Mas o momento é esse, mas vai subir rápido, porque vai ficar pasteurizado. Sabe o que eu vejo hoje? Eu falo direto pros meninos aqui. O editor vai até colocar aqui. Editor, procura o corte daqui dessa cena do filme Pixels, se vira, Zahid. Tem uma cena do filme Pixels, lá do Adam Sandler, que é quando os ETs vão tentar se comunicar com a Terra e os caras captaram no videocassete e tal. Mano, bizarro que eles parece bastante a IA de hoje, os bonecos tentando se comunicar através de uma novela e de um jornal e tal, e fica bizarro o rosto, e você vê que o negócio fica robótico, não vai, não tem a sensibilidade humana, não adianta. Dá pra você fazer umas coisinhas ali e tal, talvez um asset, talvez alguma coisa, né, pra limpeza, mas não vai substituir. Interessante demais que a gente fez um pack shot de jabuticaba, não sei se eu te mostrei no meu portfólio, mas vai passar por aqui no rio aqui atrás. A gente ganhou premiação na Archive, feito full CG. A gente pensou bastante para fazer aquele shot. Alguns alunos e pessoas de IA tentaram replicar aquele shot e não chegou perto. Então tem muita coisa que, como a IA ainda não teve uma inspiração como a gente teve, ela não vai chegar tão perto, né? Tem muita coisa interessante. A gente só sabe o que a IA consegue construir ali de geração generativa ali e tal, do que alguém já pensou. Ideias novas ela não tem, porque ela não consegue transcrever algo que nem foi concretizado, né? Exatamente. A gente hoje, na real, está vivendo de... Eu brinquei outro dia, fiz um conteúdo sobre isso, um vídeo, falando. A gente hoje, na real, nada mais é, em relação a IA... Remake, né? A gente, na real, virou eu até brinquei com as locomotivas Maria Fumaça, que existiam há muitas décadas atrás, que eram movidas a carvão e água, né? Tipo, era vapor, né? Na real, era vapor, mas alimentada por carvão. A gente hoje é o carvoeiro da IA, cara. A gente está alimentando a máquina e a máquina está aprendendo, vai estar chupando tudo que é necessidade. Agora, ela não, eu acho que não vai chegar... Pode ser... É difícil a gente prever o que vai acontecer lá para frente, mas, tipo assim, hoje me incomoda bastante. Na verdade, não é nem por causa da IA. A computação gráfica 3D sempre me incomodou quando ela tenta fazer, por exemplo, humano. A gente cai naquela coisa da zona de estranheza, que é uma coisa que me incomoda, porque não é. Foi exatamente o que eu quis dizer. Pois é, porque não é um vale humano. absurdo. Pois é, não é humano e não é tipo 3D. É um ET, coisa, mano, é um ET. É uma coisa mal acabada, uma coisa que não é nem lá nem cá. Então é a famosa zona da estranheza, né? Que, tipo, você não define que porra é aquilo, né? Horrível, é feio. Então isso me incomoda bastante. Mas... É interessante, né? Você não sente que é humano, até pode refinar o tanto que for, você não sente. Exato. Né? Causa estranheza e não é que você... Nossa, me falaram pra você que é IA. Não, bateu o olho, você vê que tá estranho alguma coisa. É muito natural, é humano isso daí.
é uma coisa que você olha e fala assim, tá esquisito, mas você não sabe dizer o que é o que tá esquisito. É exatamente isso. É. Então, tem uma campanha no ar de um partido político. É igual aquela você galera olha com aquilo- harmonização facial bizarra. Exatamente. Né? É a mesma coisa. Parece Todo aqueles mundo é igual. Parece boneco do Thunderbird. É, parece um sapo. Porra. Mas, Sérgio, agora falando sobre CG, né? Uhum. Softwares aí dos primórdios que a gente não conheceu. Antes de chegar o Houdini, o Maya, o que você usou naquele tempo? Cara, basicamente, muita gente se surpreende, né? Porque a maioria acha que era totalmente diferente. Cara, a gente, na real, década de 80 ainda não tinha, década de 90 os PCs já estavam rolando, já tinha PC para comprar, né? Era uma coisa que não existia. A gente não tinha acesso, as produtoras pequenas não conseguiam se montar, porque ou você comprava esse Silicon Graphics lá com os softwares nativos dela, ou você não entrava no mercado de computação gráfica. Ou você trabalhava na Globo, ou você trabalhava dentro de uma produtora grande que trabalhava com Silicon Graphics. Mas quando começaram a surgir os PCs, cara, o primeiro software que eu comecei a trabalhar, que foi em 92, alguma coisa assim, 92, 93, foi quando você nasceu, era o Topaz, cara. O Topaz foi um software de 3D que a gente trabalhou, foi o primeiro que a gente começou a mexer. Um pouco depois, não tinha Photoshop, não Eu pesquisei tinha... esse software aí já. Cara, ele era bem bacaninha. Na realidade, teve um longa feito dele, um longa do cara de São Paulo. Como é que é o nome dele, meu Deus? O nome do longa chama-se Cassiopeia. É até Dá pra legal. encontrar no YouTube? Dá para encontrar no YouTube. É um longa de animação feito toda no Topaz. Vou pedir pra colocar o link aqui embaixo se a gente encontrar, então. Não, vai encontrar O com editor certeza. vai conseguir fazer isso. Não, esse filme é facinho de achar. E, tipo, esse longa foi feito todo no Topaz. E quando ele começou a fazer, o processo foi tão longo, porque não tinha tantos profissionais de Topaz no mercado, e ele começou a ter que treinar a gente para poder fazer o trabalho. E ele, cara, ele ficou anos produzindo o Cassiopeia, e o resultado, assim, pro nível, ele optou em trabalhar com personagens esféricos, é tudo bolinhas em cima de bolinha, ou seja, corpinho, cabecinha, aquela coisa bem basicona mesmo. E, cara, foi legal o resultado, porque o cara fez um longa naquela época, entendeu? A gente tá falando de 90 e pouquinho. E, tipo, mas quando ele estava terminando o longa, já tinha lançado o 3DS, que é o irmão mais velho do Max. O 3DS é a primeira versão. Então, a gente migrou do Topaz para o 3DS, porque o 3DS já era muito mais poderoso do que o Topaz. E, cara, então, basicamente, a gente trabalhava com o Topaz, o software de pintura. Não tinha ainda software de composição, não tinha nada de comp. Composição, na época, era o seguinte, era gerar o alfa, gerar a máscara e sanduíchar em cima de live action, ou de coisa gravada, de uma imagem, de um print. Madeira. E aí mexer no colo, e já era. E mexer no colo ele foi. Tipo, era aquela sanduichada clássica mesmo, mas era o que dava para fazer. E software de pintura não tinha, tipo, Photoshop não existia um outro chamado Chips, que também era de pintura. É um Painter evoluído, vai. Sei. E um Painter, não, Paint, né? E basicamente foi isso. Então depois veio o Max, cara. Aí surgiu o Max, surgiu o After Effects. Tanto que quando eu fiz meu primeiro longa em 98, foi quando eu fechei meu primeiro longa para fazer VFX, o After já existia no mercado. O After, acho que foi o que me salvou, porque eu tentei trabalhar. A parte de 3D a gente trabalhou com o Max já estava rolando. E a parte de comp, a gente ia trabalhar com um software chamado Effect Paint, que era da Discrete Logic na época. E acontece que quando chegou o material, esse filme é um longa-metragem feito em 35mm, negativo todo fora do Brasil, estava em Los Angeles o negativo, estava usando o laboratório americano. O laboratório americano escaneou o negativo, escaneou as cenas de efeito que a gente ia trabalhar, então a gente trabalhou em 98, cara, a gente começou a trabalhar com o arquivo 2K Log Cineon. Então, a gente foi a primeira produtora, na época, a minha produtora, né, a Twister, foi a primeira produtora a trabalhar com o arquivo Log Cineon em cinema, porque o resto das produtoras que faziam, as duas produtoras que faziam cinema na época não faziam assim. Então, legal, cara, legal. Foi um evento. E o After me salvou na parte de comp. Porque Era After? Nuke ainda não. O Nuke ainda não tinha. O Nuke veio no início dos anos 2000. É verdade. Tanto que a minha Aquele produtora tempo antes do Nuke tinha o Smoke, né? mas aí era para quem tinha Silicon Graphics. Você tinha o Smoke, o Flame,
Smoke e o Flame. Smoke, Flame e Inferno. Na realidade, eram os três. Era o Inferno. O Inferno foi descontinuado, né? O Flint era a base da cadeia Silicon Graphics, era o Flint, aí vinha o Smoke, veio depois, era Flint, Flame e Inferno. Depois veio o Smoke, que era edição com um pouco de comp, e o Flame, que era só comp. E o Inferno, que era a Ferrari. Era só Ferrari. Só que uma Ferrari dessa época custava $1 milhão. Era o preço da Ferrari. Entre 700 a $1 milhão. 700 mil a $1 milhão. Sério, o software? Sério. Eu lembro no tempo o pessoal contando pra mim que não era software, era o PCzão com ele. A estação, exatamente. A estação, que loucura. A Silicon Graphics, cara, você não tinha como instalar nada nela. Ela já vinha, era uma estação. Era uma estação fechada com software tal, ponto. Entendeu? Então, era isso. Caraca, então que loucura. Pois é, então você tinha, inclusive, no mercado publicitário nessa época, porque eu nunca fui para Silicon Graphics até por causa de grana, eu não tinha grana para investir numa máquina dessa. Então, a gente começou com os PCs já na década de 90. Então, eu fui das primeiras produtoras a se estruturar todo em cima de PC. E aí, o que aconteceu? O mercado publicitário nessa época, que fervilhava, tinha muito dinheiro, olha como é que era o conceito na época. Eles achavam que, tipo, por eu não ter Silicon Graphics, eu não conseguia fazer o que eles queriam. Aquilo só dava para fazer numa Silicon Graphics. Eles achavam que a Silicon... E não eu falo, gente, é o software que... É aquela coisa da ferramenta, né? Se você domina a ferramenta, você faz o que você quiser dentro dela. Agora, se você não domina a ferramenta... Aí você não faz mesmo. Não faz porra nenhuma. Naquele tempo era o quê? Windows? Você usava? A gente pegou o Windows 3.11, 3, não sei o que lá. 3.11. Depois virou o NT, depois veio... Putz, era um lixo do lixo, cara. O 95, 98, 95, NT. Isso, exatamente. O NT já foi a revolução, que falou, porra, saímos do 95 do 98. Mas começamos no 95. Aí quando foi o XP, desbancou. Aí foi embora, pois é. Ó, eu tava conversando um dia desse, tem até uma live aqui no canal, se eu quiser ver depois, com o CEO da Maxon, que é o David McGraven. Na entrevista ele falou que como que ele se tornou CEO, né? Ele era engenheiro da Adobe e ele trabalhava pro Premiere. Provavelmente ele também trabalhou junto no After Effects. Foi um dos caras ali dos primórdios ali que tava sendo engenheiro de software, desses dois softwares da Adobe. Aí chamaram depois ele para ser CEO da Maxon, já direto, na verdade ia para ser um amigo dele, e aí caiu batendo nele, e hoje ele tá até hoje desenvolvendo ali o time de softwares da Maxon. Aí os caras hoje já compraram o Red Giant, né? Aquele Red Giant todo que a galera usava craqueado, agora é da Maxon, né? Redshift é da Maxon, que também era de outra empresa, mas agora é da Maxon. Só que o interessante é que a gente estava conversando sobre o Redshift e eu lembro que o Redshift, o renderizador, ele era de outra empresa. Mas, na verdade, ele ajudava essa empresa a desenvolver o Redshift por trás. A Maxon ajudava a desenvolver o Redshift, porque depois eles iam comprar, depois que tivesse já desenvolvido. Então ele já participou desde a fundação do Redshift ali e tal. Você tinha muita empresa fazendo... Cara, tinha muito desenvolvimento junto, depois para a parte de render, depois veio o RenderMan, essas porra. Você teve muita coisa acontecendo. Teve coisa que caiu também, né? Teve, cara, porque era o início de tudo, então era tudo novo para todo mundo, então tava todo mundo achando seu espaço no mercado, entendeu? Então era uma coisa... Você chegou a conhecer o Clarice? Cara, não, sim. Clarice é tipo um i1zão que tava usando dentro da ILM e mais uns 2 estúdios. Lá dentro você... é tipo um Reel, você dá um assemble de cena lá dentro, com tudo com SD. A revolução do SD foi do Clarice, né? E lá você já tem o preview para fazer o color e a comp já lá dentro. Muito louco. E ele descontinuou, acho que foi ano passado ou faz uns 2 anos, descontinuou. Era o futuro, descontinuou. Por quê? Não tinha gente capacitada, treinada para trabalhar com software. Era caro demais, porque ainda não estava... muito forte a tecnologia de renderização e farm para ele, porque é todo render GPU. Mas você botar render GPU para fazer em linha é caro pra cacete. A CPU, tem qualquer buraco, qualquer processador, você mete um em linha ali e faz um farm. E porque o software estava além do tempo. Pois é. E foi descontinuado. Tipo, não, o software é antigo, ser descontinuado, beleza, mas o software foi além do tempo e descontinuado. Pois é, loucura. Mas rola, cara. Mas rola. Loucura. Cara, teve muito projeto lá atrás que começou e sumiu.
Um dos projetos que eu falo sempre, o pessoal vem falar comigo, volta e meia, me pergunta, você está editando o quê? Eu falei, estou usando o DaVinci. Aí o pessoal, pô, eu uso o Vegas. Eu falei, só lamento, cara. Vegas acabou, há muito tempo. Não, mas o Vegas, que não sei o que. Eu falei, olha só, deixa eu contar um pouco de história da Sony com software, que são coisas que nunca deram certo. Que a Sony criou na década de 90 uma estação chamada ES7. Era um ES7. era um hardware software que, basicamente, para edição, e que era tudo real time, porori, piriri, pororó, pororó. Resumo da história. Deu merda. Eu com a minha estação de. Eu trabalhava nessa época, eu estava com a estrutura da minha produtora, uma parte dela dentro de uma produtora de vídeo mesmo. Eu fazia toda a parte de finalização e vinhetas para eles, que eles faziam muito varejo, muito comercial de varejo. Então a gente botou uma estrutura dentro deles. Cara, o operador da S7 só falava assim: resolve para mim aí, cara, no Premiere, porque eu não estou conseguindo acabar aqui. E o Premiere era mais rápido na minha estação, porque você tem o nível da parada. Aí a S7 sumiu, cara. Depois ela sumiu do mercado, porque, cara, era caríssima, lenta pra cacete, bug pra cacete, e a Sony nunca resolvia. Nossa, os caras tentaram, né? Pois é, cara. Mesma história do Vegas, cara. Estranho, loucura. Pois é. Mesma história do Vegas. O Vegas eu usei colegial, só pra brincar. Acho que foi um dos primeiros softwares de edição. Eu odiava o Movie Maker. Odiava. Mas, você vê, mas o Movie Maker tá ainda aí, né? Então, o Movie Maker tá aí ainda. O Vegas flopou. O Vegas era pra ser um concorrente do Premiere, tipo um DaVinci da vida. Pois é, então, mas foi o que eles tentaram lá atrás, cara. Eles não conseguem. Eles sempre patinam. Naquele tempo o Vegas era tipo um CapCut, só que bem ruim. Pois é. Estranho demais. E, Sérgio, hoje você atua fazendo direção, supervisão, né? Você não bota mais a mão no CG, né? Qual foi o último software que você abriu na vida? E quando foi? Não, atualmente eu trabalho direto no DaVinci, né, cara? Eu trabalho em cima do DaVinci todos os dias. Mas de CG. Qual foi o último software que você abriu na vida? Foi o Max? CG, Max. Max foi o que tinha na produtora. 3D era Max e a parte de e-commerce a gente usava o Nuke e o After. Basicamente era isso. Então são os últimos que eu ainda... Aqui na escola eu ensino a galera também, After e Nuke. O Nuke é sensacional, cara. O Nuke, pra gente que trabalha com cinema, basicamente, né? É aquilo que eu te falei. Eu não atendia mercado publicitário. Fiz pouquíssimos trabalhos para publicidade. E primeiro porque, tipo, era uma panela muito grande, né? A panela sempre foi, né? Na real, não mudou muita coisa, mas era uma panela basicamente das grandes produtoras. E principalmente as produtoras. Na realidade, o mercado publicitário, dando um rewind na fita, o mercado publicitário era no Rio, década de 80, 90, o mercado publicitário era Rio de Janeiro. O que aconteceu? O pessoal de São Paulo começou a fazer um trabalho mais sério e começou a montar as agências de São Paulo, começaram a vir no Rio pegar cliente. Quando o nego viu, os clientes tinham migrado tudo para as agências de São Paulo e o mercado publicitário migrou para São Paulo. O Rio ficou a raspa do tacho. Então, o mercado, desde meados da década de 90 no Rio, veio morrendo. Mas eu nunca quis me envolver muito em publicidade porque tinha essa coisa das Silicon Graphics, aquilo como eu falei antes, aquela coisa do só resolve na Silicon Graphics. E também porque, tipo assim, eu cheguei a tentar fazer alguma coisa de publicidade, na hora do filé mignon ia para São Paulo. Tu fazia a raspa do tacho achando que você estava abrindo porta e ele ia para São Paulo. Na hora boa, né? Então, cara, eu resolvi desistir e fui para cinema. Então, essa parte toda de eu ter migrado para cinema, primeiro era uma coisa, um sonho meu de trabalhar com VFX para cinema no Brasil, que eu falava que era viável, era possível. E ao mesmo tempo, cinema é muito mais prazeroso de trabalhar, cara. Sabe, porque teve um set de longa, você participou desde a pré-produção, roteiro, pá. É um mundo bem diferente, bem legal, bem divertido, e é realmente o que eu mais gosto de fazer. Então, te respondendo o que eu faço hoje em dia, basicamente volta e meia eu recebo, às vezes, uma consultoria, me pedem uma consultoria para algum longa que vai rodar, um curta, seja o que for, para eu orientar como é que eu vou rodar, como é que eu faço, eu destrinchar um pouco as cenas de efeito. Se eu fechar, eu monto um time, porque hoje eu tenho... Meu network é muito grande. Então, eu tenho um monte de profissionais que já trabalharam comigo, que ainda estão na ativa, profissionais mais novos que têm contato comigo. Então, se eu precisar montar alguma coisa para fazer um filme, eu tenho um time para montar. Então, hoje, o que eu faço? Eu destrinjo a cena, dou uma consultoria e posso estar no set para dirigir as cenas.
e posso estar na pós-produção dirigindo as cenas também, como é que eu quero a finalização, como é que eu rodei por causa de... Entendeu? Então Legal, eu faço legal. a mesma coisa que eu fazia antes, e hoje eu basicamente desenvolvo conteúdo, cara, que é uma coisa que eu migrei, porque depois que a gente fica com o cabelo branco, a gente nunca acha que acontece isso, mas é real. Se você não ganhou dinheiro quando você foi empreendedor, como eu fui em 20 anos, eu não tive que fechar minha produtora por N motivos, e depois, cara, eu passei a ser um cara considerado overqualified para entrar numa Globo da vida, numa Record da vida. Isso não estou chutando, não, estou falando porque me falaram pessoalmente que era demais o que eu tinha de preparo, era mais do que o diretor de núcleo e coisa e tal, a minha preparação. Então Nossa, você passa a ser penalizado porque você é muito capacitado. Então, que bosta, mano. mas isso é legal a galera nova ouvir, porque, tipo assim, é uma realidade, tá? É uma coisa que tem que estar muito claro na cabeça de vocês, que, tipo assim, quanto mais você se prepara, é uma penalidade para o futuro. Mas você tem que se preparar, porque também você não sobrevive. Você acredita que aconteceu comigo uma coisa assim? Hoje tem aluno que pega mais trampo do que eu, né? Mas interessante que quando eu entrei no CG, eu trabalhava com pouca coisa ali, comercialzinho e tal. E aí eu já pulei para publicidade de TV. Eu não vivi o processo ganhando dinheiro devagar e fazendo o negócio andar e tal. Eu pulei já por oportunidade de um para outro. Uhum. E quando eu cheguei lá, os outros clientes não queriam me contratar porque me achavam muito caro. Pois é. Hoje é a mesma coisa, tem gente que não quer me contratar porque me acha muito caro, mas pelo contrário, eu vou dar uma qualidade muito boa, cobrando mesmo um preço ok, mas não entra na cabeça, né? Eles não querem saber disso, cara. A qualidade é uma coisa que eles não ligam. Você ainda tinha qualidade quando você, tipo, eu que fiz abertura pra Globo, coisa e tal. Aí quando o cara olhava o portfólio, eu olhava assim, porra, o cara fez abertura pra Globo. Aí a primeira coisa 50 que eles mil. falam, aí era uma coisa que chancelava, entendeu? Já chancelava assim, o cara é foda, tipo, porque era muito grupo seleto quem conseguia fazer isso, porque era um grau de exigência muito grande para você produzir para Globo. Não era qualquer um que batia na porta e produzia. Então, tipo assim, quando você botava um projeto da Globo no teu portfólio, na tua demo, o cara olhava assim, opa. Aí você tem o outro lado, é caro, mas o cara sabe que tem uma puta do projeto que o cara faz para Globo. Então você tinha essa chancela. Isso é uma coisa que hoje perdeu. Hoje, na real, demo, a maioria que olha a demo, a demo é legal, pô, mas tem um monte de demo legal. Aí o que tem hoje mudando? É valor, cara. Quanto mais, É, preço. e hoje tem um problema sério também, Guerra, que tem que avaliar, que é o seguinte: quando você vai trabalhar hoje com uma empresa, você vai bater numa empresa da vida qualquer e você vai apresentar teu material, quem está fechando o orçamento é compras, cara. Não é o marketing, não é a comunicação, é compras. Você simplesmente vai. O mesmo cara que compra uma caixa de papel higiênico para botar na empresa é o cara que está aprovando o teu orçamento, porque ele vai olhar o valor. Ele É, está e ele vai comprando. dizer, pô, tô nem aí se a qualidade do cara é foda, baixa isso aí. Não, é menor. Não, mas ele nem te liga para falar baixo isso aí. Ele vai escolher, tipo, se estou eu e você, o meu preço está mais baixo, sou eu, cara. Mesmo que você faça melhor. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, Existe algum meio de fugir disso? Não existe mais meio hoje de trabalhar com qualidade. Só cinema. não existe mais meio. Nem cinema. Cara, cinema, o problema de cinema é verba. É aquela história. Tipo, quem trabalha com publi, na minha época lá atrás, por exemplo, as produtoras que trabalhavam com publi, os diretores de cinema não queriam trabalhar com elas. E eram as estruturas maiores. Por quê? Porque no conceito de quem trabalha com cinema, isso é um conceito que mantém, tá? O que eu saiba não mudou ainda. O cara enxerga da seguinte maneira: a produtora que trabalha com publicidade era aquela coisa tudo do acelerado, do rápido, do para ontem. E eles acham que isso, você vai botar o filme dele na linha de produção como se fosse uma publicidade, e o filme não é uma publicidade. Eles têm muitos ciúmes do projeto que eles fizeram. Eles querem carinho com aquilo, entendeu? Então, isso foi uma das coisas que eu consegui, tanto que eu tenho mais de 20 longas no meu currículo. Então, é uma coisa que, tipo assim, a qualidade você consegue fazer o que você quiser em cinema. Óbvio que desde que esteja de acordo com o que está na cabeça do diretor. E você tenha também verba para você ter a infraestrutura no set. Tipo assim, eu já fiz abrir pano verde de 70 metros por 8. 70 metros de comprimento por 8 de altura num lugar aberto. Nossa. Porque eu tinha que fazer. Porque o efeito era o seguinte: era para fazer as obras da construção de Brasília. E a gente estava rodando num terreno baldio da empresa de águas aqui do Rio, da SEDAI.
que era é como se fosse uma obra, né? Era um terreno como se fosse uma grande obra. Eu falei, eu preciso de um croma, e não existe pano de 70 metros croma. Aí só virei para produção e falei, vocês se virem, cara. E na época a gente trabalhou com pano verde, um monte de andaime de fundo, cara, montou uma estrutura assim que eu queria me matar, né? Cara, mas eu consegui viabilizar. Então, em cinema, cara, quando os diretores confiam no que você está fazendo, o cara, o que você falar, ele vai aceitar. Óbvio, desde que tenha dinheiro para fazer. Entendeu? E o que você não tem no resto. Então, em relação à parte criativa e qualidade, cinema é o que eu mais amo fazer, é o que eu adoro fazer. Prefiro ganhar menos e fazer cinema do que ganhar muito e fazer publicidade. Isso que é a minha real. Entendeu? É uma coisa que eu sempre optei e é o que realmente me apaixona, cara, porque é uma área divertida de trabalhar. É uma área bacana. Entendi. Hoje, pra galera nova, o que o senhor diria? Pô, eu quero trabalhar com cinema, o que eu preciso fazer? Né? Cara, porque quando a gente fala de portfólio, tem aquela questão, né? Cara, gastar sola de sapato, Conhecer gente? ter vontade e ter estratégia. Basicamente isso. Sem estratégia, você não faz absolutamente mais nada. Porque antigamente, tipo assim, você mandava teu portfólio, você ligava para meia dúzia de agências, mandava, tô mandando meu portfólio. Ou você mandava até fazer, às vezes você mandava até a fita sem avisar nada, você mandava a fita endereçada para criação, nego olhava teu material e te ligava. Era nesse naipe. Hoje, não adianta você botar teu portfólio do Behance e achar que ele vai te achar, não vai, porque tipo, eu vejo um monte de gente. Tem gente vindo fazer mentoria comigo e fala assim: Sérgio, eu botei meu portfólio no Behance. Falei, e aí? E aí? Porra, entendeu? Não, eu tô no LinkedIn. Beleza, você criou o LinkedIn, mas o que você faz no LinkedIn? Como é que tá teu perfil? Como é que tá a tua estrutura? Você tem que se vender. Hoje você tem que se vender. E para você se vender, o melhor jeito de você se vender hoje é você fazendo conteúdo. E o que eu chamo de conteúdo? É conteúdo para mostrar o seguinte: eu e você, eu e o Guerra trabalhamos com VFX. Nós dois somos supervisores de efeito. Qual é a minha diferença para ele, além da idade? Eu sou mais foda do que ele. Então, eu tenho que mostrar que eu sou mais foda do que ele. Em que você é mais foda do que ele? Como é que você mostra para o mercado que você é mais foda do que ele? Isso é que você tem que fazer nos conteúdos hoje. E é esse trabalho que eu faço com a galera que está comigo, cara. É tipo, eu faço um trabalho para a galera pensar de tipo assim, você tem que se valorizar, você tem que se diferenciar e você tem que criar conteúdo com rotina, porque você fazendo o teu branding pessoal, as empresas te procuram, as agências te procuram. Isso eu estou falando de experiência própria com Isso é gente que está verdade. comigo. Hoje mesmo eu tive um bom exemplo. Uma pessoa que está fazendo mentoria comigo, ela recebeu uma proposta ontem e 2 hoje. Está 5 meses comigo. E ela fala assim, porra, não estava acostumado com isso. Falei, se prepara porque vai vir mais. Quando vem é de uma vez, né? Lady Murphy, né? Aquela história. Eu brinquei com ela exatamente com isso. Então, cara, é estratégia pura hoje. Guerra, não tem mais porque a galera acha que montar um portfólio bonito vai resolver. Não vai. Não é só portfólio. É contato, é network, é fazer network no LinkedIn. O LinkedIn é chato. Mas o LinkedIn é onde estão as empresas. Tem um monte de profissional lá. É uma rede que eu estou desde 2007. E, tipo, ela funciona. Interessante. Se você trabalhar direito, ela funciona. Entendeu? Assim como o TikTok funciona. Mas eu boto no Instagram. Eu acho o Instagram uma porcaria. Eu tenho, uso, mas ele não me reverte, praticamente é zero. O TikTok me reverte muito mais e o LinkedIn do que o Instagram. Interessante. Pois é. Hoje eu abri live no TikTok só pra brincar. Eu tava fazendo look dev daquele packshot que eu te mostrei, né? Cheio de gente ali conversando e tal. Interessante. Uma pergunta sincera. Se eu te convidasse para fazer uma sala de mentoria sobre marca pessoal e brand de artista de pós-produção. Cara, Guerra é número, eu tô no Rio, né? Não, é digital. É digital. Não, sendo online, beleza, cara. A gente pega um dia ali, 3 horas, pega uma galera e faz essa reviravolta pra galera aprender a criar o seu perfil na internet e realmente escolher. Quer publicidade? É desse jeito. Filme, vamos fazer assim, vamos pegar na mão e vamos lá. Uma sala de mentoria, um dia, ou talvez 2 dias. O que você acha? Bora. Vamos fazer? Vamos, cara. O formato é uma coisa de se ajustar, porque pra galera não pode estar cansada também, entendeu? É tipo verdade. assim, eu tô fazendo mentoria com um cara de Portugal.
O cara tá em Portugal, eu falo, porra, maluco. Ele falou, cara, eu só consigo 8 da noite. 8 da noite Brasil. Eu falei, 8 da noite Brasil são 11 horas da noite aí, cara. Outro dia a gente ficou 2 horas. 1 da manhã ele falou, não, mas eu aguento. Eu falei, não vai aguentar, cara. Você vai abrir o bico. O tio aqui tá acostumado a virar, cara. É O tio aqui verdade, é virou verdade. muito. E, tipo, não é porque você tem 30 anos que você vai virar. Não vai, cara. Você abre o bico. Aí, É. tanto que deu 1 hora e pouco de papo, a gente já tava Arregou. bocejando. Ele É. começou esquenta o chip, né, cara? Não tem jeito. Vamos fazer. Eu vou fazer uma coleta aqui de enquete e vamos fazer. Bora! Bora Porque, pegar cara, essa galera hoje- e botar no mercado. Guerra, hoje você não entra no mercado se você não fizer uma estratégia pessoal de branding. Isso é interessante. Não Isso é entra. interessante. Não entra. Cada dia eu falo isso, ó, há anos que eu faço. Agora estou conseguindo implementar o que eu sempre pensei há 1 ano e já estou 1 ano e pouco fazendo essa coisa das mentorias. Comecei de onda. Eu falei assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Até porque, cara, eu preciso ganhar meu dinheiro, né? Hoje eu não tenho trabalho fixo, eu não tenho produtor, eu não tenho mais nada. Então, tipo, eu vivo de projetos que pintam e correndo atrás. Então, eu falei, cara, passar conhecimento. Como é que eu posso Legal. passar conhecimento? Curso ou... E mesmo assim, Mentoria. curso eu não vou entrar em curso técnico porque eu não sou mais técnico, entendeu? Tipo, eu sei fazer o seguinte. O técnico, eu digo o seguinte, eu tenho uma cena para rodar, eu sei como é que tem que rodar a cena e vou te explicar como é que você tem que rodar e por que você tem que rodar daquela maneira, para não dar merda. E eu sei porque o cara dá... Interessante. Isso cabe um curso para um tipo de cena que às vezes é feito de várias formas similares. Sei lá, vamos gravar um chroma key, tem que fazer uma coisa, e é um shot que você vai rodar ali, e se for fazer em vários outros projetos, vai ser parecido, dá para você adaptar. Isso é interessante. Isso, porque, por exemplo, outro dia eu estava conversando com o rapaz querendo trabalhar com efeito, piriri, bababá, e eu comecei a falar, cara, você tem que rodar assim. Ele ia fazer uma cena com efeito. Eu falei, você roda assim, aí você faz o seguinte, tira, faz um plate. Ele falou, o que é plate? O que é plate? É interessante. Eu falei, aí comecei a explicar para ele o que era um plate, por que fazer o plate. Aí ele começou a entender, então funciona como se fossem camadas. Eu falei, esse é um conceito básico. Exatamente. Você vai ter várias camadas que você vai montar na composição final do VFX. Sim. Só que você tem que dar essas ferramentas para o cara da finalização, para o cara da comp, porque se você não der isso para ele, você matou o cara. O cara vai ter que fazer mágica para fazer o efeito acontecer, que é o que a maioria faz cagada, não faz no set isso, ou acha que o croma recorta tudo. Não, aí o nego vê que não precisa mais de croma, aí o nego acredita que não precisa mais de croma. É que a IA vai resolver outro, não vai. A IA vai resolver. Vai ficar uma bosta. Pois é, vai aparecer FOH, esses videozinhos de rede social. Eu fiz uma live ontem, o cara falou, falei, Sérgio, rodaram sem o chroma, o cara andando, o cara simulando que estava correndo, parado, ou seja, correndo parado já é uma merda, por causa de movimento de corpo que fica falso. Os músculos não tem o delay do volume. Não tem o impacto, não tem aquela coisa da corrida. Aí eu falei, não tinha nem uma esteirinha no chão para o cara correr pelo menos em cima de uma esteira. Ele falou, não, no chão bruto. E aí, para completar, não tinha croma. Eu falei, cara, impossível. Vai dar merda. Eu falei, não vai funcionar. Por mais que você seja um craque da roto e que vá usar IA para fazer a roto, não vai funcionar. A IA vai sofrer um pouquinho, umas coisinhas. Vai falar assim, filma direito a próxima vez. Porra. Mano, vou fazer um conteúdo desse ainda. Eu vou fazer algum conteúdo desse ainda. Pois é, cara, tem um monte de coisas assim que você... Porque tem muita gente que acredita no que vem nas redes, cara. É verdade. É bizarro demais, tem um monte de mágico. Guerra, tem um monte de especialista. E aí, o que acontece? Quem é realmente especialista... Não tá fazendo nada. O nego não ouve, porque... Não, mas o cara falou que não precisa. Ele vai acreditar em você que falou que precisa ou no cara que falou que não precisa? Eu passo essas bostas aí. Tem um pessoal que faz uns cursos aí, só de after, e lá no comercial do cara é assim... Técnicas usadas em Hollywood pra fazer o filme do Thor e não sei o que. Mano, Hollywood não usa after mais, não, mano. Pois é, cara. Ficou igualzinho, né? E vai nessa, e aí o que mais acontece aqui dentro da escola é o seguinte, como não é muitas pessoas que vêm do zero ainda, né? Que a gente tá tentando atrair essa galera que vem do zero. Do zero, o cara que aprende do zero, pra mim, é muito mais fácil de ensinar. Porque Sim. Quando eu trago um cara que talvez vai ser um cara sênior e o cara, não, eu quero me reinventar, eu tenho que tirar vício do cara, tem que ensinar tudo de novo, ele tem que reaprender muita coisa, e é uma porrada de vício. A pior coisa que tem, mais difícil, é tirar vício de um artista, mano. Mas isso é uma das coisas que rolava lá atrás quando as empresas contratavam. E principalmente quando você procurava profissionais de CG,
a primeira coisa que o nego olhava era de onde o cara estava vindo. Quando o nego lia Globo, Record, Manchete, se fosse de emissora, então, o nego já ficava até com taquicardia, porque falava assim, cara, o cara vai vir com um monte de vice errado. Para você ter ideia, cara, teve uma época na Globo, quando eu estava fazendo realmente bastante longa, que a Globo me ligou e falou assim, cara, eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, o quê? Eu queria te pagar metade do salário do teu time. Olha a proposta. Vou falar aqui, depois, se você quiser, você tira, mas tá tudo valendo. Mas, tipo assim, vou pagar metade do salário do teu time para você botar o teu time meio expediente aqui para ensinar pro meu time, o time lá do Projac a trabalhar em algumas coisas. De cinema. Vou tirar nada. Porque eles não. Não, você acha que eu respondi o quê, cara? Você acha que nessa altura do campeonato, eu sendo a produtora referência de VFX no Brasil, eu vou te dar de presente de mão beijada porque eu aprendi tomando? Você tá louco. Não. Sem chance. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que você. Tipo assim, o conhecimento que eu tenho de cinema, eu vou te falar que eu posso contar na mão quem realmente tem. Porque VFX para cinema, entendeu? O processo, como é que funciona, como é que você roda, como é que você tem que fazer, por que você tem que fazer. Ah, o diretor diz que não dá, então pula fora do projeto, porque você não vai conseguir fazer e você vai ficar queimado. Tem horas que é melhor você falar não. Entendeu? Então você tem um monte de loucuras, cara. E falando, hoje você trabalha mais de finalização, de montagem, ou você gosta de fazer tudo? Mexe com color também? Mesmo com Color também, cara. Hoje, na real, cara, o que eu tô fazendo, basicamente, meu dia a dia hoje é o canal Ponte Aérea, que é um canal que eu tenho de entrevistas voltados para cultura. Legal. É um projeto que nasceu no iníciozinho da pandemia. Eu com um amigo meu de São Paulo, professor Paulo Eduardo, lá de São Bernardo, e a gente montou esse canal no iníciozinho da pandemia, e para não surtar com a coisa da pandemia, a gente começou a gravar de onda, cara, e aí eu comecei a trazer um monte de gente. Trouxe um amigo meu que é maestro, e ele começou a trazer um monte de gente da área musical, tipo Leone, Frejá, a gente trouxe Paulinho Mosca, a gente trouxe Marcos Vale, eu vi o Fred Mascarenhas também. Fred Mascarenhas acabou de ir pro ar, Fred legal, Mascarenhas. Legal. Eu vou dar uma vista ali, eu vi alguns episódios já. Muito legal. Ficou legal o papo com o Fred. E, então, tipo, a gente traz gente de tudo que é área, dublagem, cinema, ator, atriz. Então, hoje, basicamente, esse é o meu projeto principal, que é um projeto que eu tento fazer ele dar dinheiro, porque eu acho que esse projeto vai dar dinheiro um dia, o que falta pra gente hoje, porque eu queria produzir ele direito, entendeu? Hoje a gente produz via Zoom. Então, esse é meu carro-chefe. Paralelo a ele, eu tenho, como eu falei, as mentorias. E, cara, e volta e meia é um projeto de algum cliente que ainda eu atendo, que eu faço, às vezes, coisa de web, site, por exemplo. Fiz um site agora. Então, rola os projetos, aplicativo. Eu fiz um projeto em 2023, 23. Janeiro de 23, eu botei um projeto no metaverso. Eu criei um ambiente no metaverso 3D. Tipo, juntei meu time que eu tenho, a gente montou criamos uma casa de show no metaverso. Louco. Subimos para a plataforma e a gente fez um evento. A gente botou uma hamburgueria artesanal aqui do Rio, que queria fazer um evento online. Eu convenci eles a fazer um evento dentro desse ambiente do metaverso. A gente envelopou o ambiente para o visual deles, porque eles estavam lançando um cardápio digital. E a gente ainda fez junto o seguinte, eu fiz uma live de um show de uma banda, que na real a gente não fez live, porque eu fiquei com medo da live. A gente gravou, montou o material e transmitiu. Então, tipo, como se fosse uma live, e a banda participou do ambiente do metaverso. Então, a banda estava lá, o CEO da hamburgueria, e eles ainda desenvolveram, para você ter ideia da loucura, eles ainda criaram uma receita especial para quem fosse no evento. Você abria o cardápio digital que eles estavam lançando, você escolhia o hambúrguer e o hambúrguer entregava na tua casa, enquanto você estava no evento do metaverso. Legal. Então, a gente fez isso em 23. Então, tipo assim, projetos de tecnologia que envolvam inovação, audiovisual. Você também participa? Estou em tudo, cara. Interessante. Na real, Guerra, eu virei um grande cara, um cara de soluções. Qual é Steve Jobs, Steve Trabalhos. E tipo assim, qual é tua bucha hoje? Minha bucha hoje é isso. A gente vai sentar e vai arrumar uma solução para ela. Porque eu consigo juntar, entendeu? Eu junto os elos, cara. É muito louco. É muito louco, mas é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. E é o que eu faço já há muitos anos, cara, isso. Interessante. Pois é. Um perfil meio engraçado, né?
Porque é um pouco de tudo. É um generalista especialista. É muito, muito louco. Cara, na real, cara, é aquela coisa de muitos anos de gestão e você vai juntando os contatos que você vai fazendo ao longo da... Porque, tipo assim, eu era criação, eu comecei como criação, virei comercial e virei dono da produtora. A produtora foi montada em cima do que eu tinha de visão, do que eu vi de errado dentro da Globo. Eu falei, eu sei o que eu quero montar e eu sei o que eu não quero ter dentro da minha produtora. Então, eu criei uma produtora de 3D em 94 com o seguinte conceito. A gente é uma empresa de criação e que trabalha com computação gráfica. A gente não é, porque a maioria das produtoras na época esperava o storyboard vindo da agência. E como eu era de criação, eu fui a primeira produtora a ter uma área de criação dentro da produtora. Então, tipo assim, eu criava para o cliente. Interessante. Entendeu? Eu inverti o processo lá atrás. Sabia que hoje, como hoje voltou, tudo vem da agência, eu nunca me encaixei, sabe? Com VFX. Por isso que eu ainda acho que ainda não me encaixei. Eu faço criação, eu gosto muito de criar a história, o storyboard, o animatic, ver como é que vai sair o resultado final e tal. Então são poucos projetos que eu pego e eles me dão muito à mão, né? Quando vem muito projeto de casa de pós, é só para fazer o VFX e tal. Inclusive, a minha mudança de deixar de ser artista de VFX para estudar mais e ser supervisor e abrir uma casa de pós foi porque eu queria participar mais da criação. Você me falar isso daí é muito interessante, porque me faz rever os conceitos daqui do nosso estúdio. Pois é. Eu quero fazer isso daí. Eu quero cara, que a gente tenha a criação na mão. Eu em iníciozinho dos anos 2000, cara, quando eu comecei a fazer cinema, quando eu estava já no, sei lá, terceiro, quarto filme, eu falei assim, eu quero fazer conteúdo. Isso foi iníciozinho dos anos 2000, bem iníciozinho. E 2002, 2003, alguma coisa assim. Eu falei, eu quero produzir conteúdo. Mas o que eu queria produzir de conteúdo era o quê? Série de animação ou longa. Eu, na época, trabalhava com um dos meus clientes, era o Renato Aragão. E Tô aí louco. eu tive reunião com o Renato, e aí eu tinha um dos caras da minha equipe, era um cara que era animador da Disney da Austrália. E o Cid veio morar, voltou para o Brasil, ele é brasileiro, voltou para o Brasil, saiu da Disney, e aí ele começou a bater nas produtoras, cara, ele bateu na minha, eu falei, cara, eu não tenho núcleo de 2D. Mas eu falei, cara, esse cara pode me agregar a parte dele de direção de animação. Então eu posso juntar com a minha galera de 3D, que era boa pra cacete, mas o cara é da Disney, sabe? Disney é referência. Gosta ou não gosta da Disney, a Disney é a referência. Sim, E tipo, curva de animação e animação em si pois é outra coisa, não precisa ser 2D. Pois é, e o cara veio de Rei Leão, Tarzan. Nossa. O cara só fez filme pica. Aí eu falei, fiz uma proposta para ele, ele aceitou, passou a trabalhar comigo. Aí eu falei, aí a gente começou a conversar de projetos, o que a gente poderia fazer. Eu falei, animação de Disney, esquece que não vai rolar. Não tem verba no Brasil, precisa nem fazer, a gente começar a fazer projeto com estilo Disney, aproveitando você. Então você vai ter que se adaptar a um estilo mais simples, sem perder a tua característica de animação. Tanto que a abertura do Beijo do Vampiro, o Siddhartha é o que faz as animações 2D. Caraca, eu adorava aquela intro ali. Então, a abertura da Grande Família, ele é o cara do 2D, quer dizer, ele coordenou, tinha mais gente com ele, mas ele, a parte de direção de 2D dele, a parte de 3D é o Léo, que era do meu time também, a parte ficou mais centralizada no Léo, e o Léo tá na Pixar há alguns anos, há alguns anos, Léo Santos, ele tá lá, ó, há um bocado de tempo. Ele era Globo, veio trabalhar comigo, então, tipo assim, isso era o que eu juntava no meu time, entendeu? Então a gente buscava essa coisa da diferencial. E a coisa do conteúdo que eu estava falando, que na verdade foi que eu puxei o gancho, então meu sonho era produzir conteúdo. Então eu juntei com o Siddhartha, a gente falou, o que a gente pode fazer, cara? A gente queria fazer coisa para o Renato Aragão. Aí meu cliente, eu fiz site para ele, barará, babá. A gente pegou todas essas expressões que o Renato fazia nos Trapalhões, aquela ou da poltrona, ou psite, tudo isso virou personagem. Ele criou 11 personagens, apresentei a ideia para o Renato, aí eu falei, Renato, a ideia é a gente fazer uma série ou longa com os personagens. O Renato adorou a ideia, aí a gente começou a fazer um trabalho para tentar desenvolver isso. Paralelo a isso, o que aconteceu? Isso é uma história interessante para a galera que está começando. Era a época que o negativo estava começando a perder força, com o digital crescendo cada vez mais. Paralelo, eu recebi um convite do maior laboratório da América Latina, que era do Rio,
para me juntar com eles e levar a minha produtora para dentro deles para montar um núcleo digital. E eu estava começando a desenvolver o Renato. Aí você vê como é que as coisas vão se encaixando. Aí o cara que era o produtor da Xuxa soube que estava tendo esse namoro do laboratório comigo e soube que eu estava fazendo esse projeto para o Renato Aragão. Ele veio falar comigo e falou assim: para de fazer para o Renato, faz para a Xuxa, porque eu tenho um filme aprovado para a Xuxa, para o filme de verão dela. Que ela sempre lançava um filme no verão. E ela quer fazer um filme de animação. Paramos o projeto do Renato, já que esse estava mais adiantado, viramos os canhões todos para vamos fazer a Xuxinha, que foi um filme que a gente fez, Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço. Qual foi o conceito que a gente botou ali, Guerra? Meu sonho era fazer tudo 3D, óbvio. Só que era tecnicamente e financeiramente... Tecnicamente até era viável, mas tipo assim, financeiramente era inviável, o prazo ia ser muito longo, coisa e tal. E aí a gente fez um projeto de 3 anos, que eu vejo o pessoal o Flow fez em 3 anos, com 5 pessoas, que eu falei, não são 5, são 20, mas tudo bem, a gente finge que são 5. E... A galera do Blender mente pra caralho. Porra, cara, não foram, na realidade foram 5 fixos. 5 fixos, mas uns 20 frila. Uns 20 frilas, exatamente. E vai saber de onde é que era essa galera, né? Pois é, não, foi espalhado direto por lá e coisa e tal. Então, tipo assim, foi mais ou menos o tamanho da estrutura que eu desenhei na época. Mas aí o que aconteceu? O dealer virou e falou assim: Sérgio, o problema é o seguinte, esse filme tem que estar pronto em 1 ano. Porque vai ser isso foi em 2004, o filme tem que estar pronto para o 2004, meados de 2004, a gente estava montando a estrutura e falou: tem que estar pronto para ser lançado no verão de 2006. Aí eu falei: cara, a gente está saindo do zero, não tem nem roteiro, não tem nada, não tem equipe. Aí o que aconteceu? A gente se juntou com o laboratório para montar o núcleo digital do laboratório. Paralelo, a gente montou um estúdio de animação que ficou só voltado para o filme. E nesse estúdio que a gente montou para o filme, a gente decidiu fazer o seguinte: uma mistura de técnicas de 2D com 3D. Então a gente tem muita coisa lá que você jura que é 3D e não é 2D, porque a gente brincou com paralaxe. Aí, minha amiga, tem as malandragens que quem é do meio sabe como é que dá para a gente resolver muita coisa. E tem personagens 3D com cara de 2D, com shade em 2D. E a gente optou de trabalhar com o Flash para 2D, para agilidade. Nossa, eu achei assim. Quando eu vi você falando sobre isso aí, eu achei, caraca, mano. Pois é, e aí eu falei, só não quero que o Flash tenha cara de Flash. Ele falou, não, a gente era uma equipe que estava trabalhando nesse tipo de técnica já há um tempo. E, cara, o resultado ficou bem honesto. Eu gosto do resultado final, não gosto do roteiro, o roteiro não é nosso, a gente não podia botar pitaco no roteiro. O conceito do roteiro eu acho bom, eu acho ele mal estruturado. E, cara, a gente produziu esse longa, entendeu? Em 11 meses, com uma equipe de 50 pessoas, 2 turnos de 25 pessoas trabalhando. E meu sonho era ter um terceiro turno, rodar 24 horas. Era o meu sonho de realização. E a ideia é que esse núcleo produzisse por ano uma série e um longa. Eu estava estruturado para isso. Entendeu? Toda a parte de infraestrutura, servidor, automatização de um monte de processos internos. Então, esse foi meu sonho desde lá de trás, cara. Então, hoje, na real, eu estou realizando, entre aspas, um sonho mais limitado, mas hoje eu produzo conteúdo de uma outra forma. Mas eu acho que é um caminho, essa coisa para você ter o autoral que você gosta, de tipo, você botar a mão, você criar e tudo, só partindo para conteúdo. Entendi. Não tem outro caminho. Se você depender de cliente, esquece. Esquece. Você nunca vai. Por mais foda que você apresente o roteiro pro cara, o cara vai assim, pô, do caralho, quanto é que custa? Custa tanto. Ah, não, eu prefiro aceitar. Esquece. Publicidade você não consegue. Vamos ser bem objetivo. Publicidade não rola. Cinema, só se você produzir um projeto todo teu, do zero. Ou você ter sorte de pegar um roteiro legal que você possa viajar nos VFX, mas você vai estar preso ao roteiro, que é o que eu gosto de fazer. E, cara, fora isso é o quê? Rede social. Conteúdo de rede social. Você poder ter sorte de pegar um cliente que te dê carta branca para você viajar. Pode falar. Ou você produzir, tipo, sériezinhas voltadas para rede social. Coisa mais simples, sem tanta requisito, talvez tanto técnico, uma coisa mais simples, você ter volume e começar a produzir um canal de conteúdos teu nas redes. Que passe e você cria um canal realmente de conteúdo que você passe no YouTube, seja o que for, que você passe a ganhar dinheiro, entendeu? Que você transforme aquilo num canal mesmo. Entendi. Interessante. Para mim, esse é o caminho hoje, não tem pra onde correr. Interessante. Quando teve esse boom no ano passado aí de Fake Out of Home, que eles
vídeo de CG pra rede social, sabe, pra Instagram. Eu fiz de lá pra cá uns 50 e poucos FOH. Todos eu tive liberdade de criação. Alguns o cliente, não, muda só uma coisinha aqui, mas eu, tipo, depois eu vou te mostrar o portfólio de FOH, você vai ver. As ideias que eu criei hoje vira referência, viraliza bastante. Porque não é todo mundo que cria ideia. Você vê o galera só descendo porra de um cartaz, ou do nada um buraco, sai um bocado de coisa, ou algo voando, nada a ver. Aí eu fiz, tem um case que a gente fez aqui, que o editor vai colocar, que é, eu tô ferrando já o Zahid. Acho que foi o mais icônico que eu fiz, foi do Izu, que é um sushi bar lá de Goiânia. Precisávamos mostrar o novo cardápio do sushi bar. Eu filmei com o iPhone, o cara indo, pisando no chão e tal. Coloquei um botão de CG lá, do nada vem vários compartimentos no chão e vem a peça de sushi realista que eu tive que passar a madrugada toda dentro do sushi bar com o sushi man para ele montar cada peça para mim entender qual que eram as peças, a deformação, o tanto de roughness, de luz e tal, com várias fotos, de várias formas, para me criar cada peça realista igual ao prato. Ficou igual ao prato. Viralizou bastante, cara. Hoje deve ter, eu não sei quantos, deve ter quase uns 2 milhões de views aí no Instagram. Mas virou referência pra muita gente. Eu recebo mensagem direto de alguém, pô, usei bastante isso aqui de referência. Ninguém faz uma coisa assim de comida, uma coisa extraordinária pra rede social, ninguém faz. É porque comida é difícil, cara. Comida é difícil. Eu já fiz comercial pra comida e comida é difícil, porque comida, se ela não tiver com cara bonita, com aquela coisa que a gente olha e fala assim, porra, isso tá gostoso. Sim. Porque a tendência, quando você fala de computação gráfica e tudo, é aquela coisa virar plastic, né? Fica aquela coisa com cara de falar, isso não é real. Esse é o grande problema de comida. É difícil. Mas o que eu falo de conteúdo não é nem isso, cara. O que eu falo de conteúdo é conteúdo mesmo. É conteúdo. Comercial. Isso é comercial, né? Então, tipo, é para um cliente. O que eu falo de conteúdo é conteúdo próprio mesmo. Aquela coisa, tipo assim, a ideia é minha, eu tô fazendo isso, que eu quero fazer isso. Isso é o que eu busco hoje. Sabe? Isso é o caminho que eu ainda quero. Tem algumas coisas aí que podem ser que rolem, mas tipo. Você acha que um caminho seria também, já que é criar conteúdo, criar um roteiro e tentar aprovar com lei de incentivo? É um caminho, cara. É um caminho, porque tem várias leis aí rolando. Eu participei de 2 editais do ano passado. Não entrou nenhum, mas tipo, eu fico rastreando. Ali, entendi. Eu fico rastreando para ver o que tem. São verbas pequenas, mas são verbas que ajudam, né, cara? Então, dependendo, mas você tem N técnicas para N técnicas, N requisitos para você participar das leis, né? Porque o pessoal acha que o dinheiro cai na mão, né? Não cai, não. Lei de incentivo, você tem que enquadrar o projeto e aí você vai estar apto a captar no mercado. Isso aí você tem que bater nas empresas para pedir dinheiro, para ver se os caras querem botar dinheiro nesse projeto, entendeu? Eu tive um projeto enquadrado na Lei Rouanet na década de 90, que era sobre a primeira família brasileira no Brasil, que é a família do Guarani. Do Guarani? Do índio lá, do Guarani. É Guarani, né? E aí ele é a história dele até os dias de hoje. Quer dizer, da década de 90 na época. Existe uma menina que eu trabalhava comigo, que eu conheci, era a família dela. Caramuru, sei lá, do índio lá atrás. Um desses aí, Caramuru, acho que é do Caramuru, eu tô falando Guarani, né? Caramuru. Tipo, então a história era família. E pra você ter ideia, a Fernanda Montenegro ia apresentar a carta da Fernanda Montenegro de mãos, tipo, ela assinada por ela, e a gente ia fazer tudo CG, cara, porque era a chegada das caravelas vindas de Portugal, então era tudo refeito, e a Fernanda ia ser a âncora do projeto. Enquadrado na Rouanet, não consegui captar. Caraca. Então você vê que não é tão simples assim. O pessoal acha que o dinheiro... o governo não dá dinheiro. O que dá dinheiro, às vezes, no edital, você entra no edital, por exemplo, do Itaú, que tem todo ano, aí sim, é dinheiro do Itaú que ele te libera direto. Aí é outra história. Mas esse com lei de incentivo é assim que funciona. Você enquadra, se aprovado, você tem direito a captar. Aí você tem que bater nas empresas para arrumar dinheiro. É isso, sofrimento, né? Tem que ter os contatos, tem que ter network. Tem que ter contato, exatamente. Lembrando também que você teve prêmios, né, de melhor diretor VMB Awards do MTV Brasil com o clipe O Salto da Banda O Rapa. Isso. Né? Prêmio Guarani de Cinema, que você tinha me falado, você nem sabia.
Pois é. Melhor VFX pro filme A Máquina, do diretor João Falcão, premiado. VFX do filme Fica Comigo Essa Noite, teve indicação. E também melhor VFX do Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, diretor Isso. Zelito Viana. Interessante. Pergunta, pra matar. Você fez VFX de muito filme que nem dá pra ver que é VFX. Mas a graça do A VFX... solução é o realismo, né? A graça do VFX no Brasil é essa. A grande maioria você não pode ver. É raro você pegar um filme tipo Biônicos, que é um filme legal da galera ver, que tá na Netflix. Na Netflix. Biônicos é bem legal de você ver, porque tipo, ali são efeitos que você tem que ver que aquilo ali... Você vai ver que é efeito, mas são tão bem feitos, as próteses, não sei se você viu, é uma parada voltada para as próteses, tipo atletas que são amputados e botam próteses para competir. Cara, vem inclusive um supervisor de efeito americano, mas de efeito mecânico e especialista em prótese, para acompanhar todo o processo de produção desse filme. Cara, tá bom demais o resultado dos caras. Eu curti. E eu não gosto, aí eu vou falar, aí é coisa minha, tipo, eu não gosto do roteiro do meio, um terço do filme pro fim eu não gosto do resultado também de algumas coisas do final, mas eu achei muito bem realizado. Mas a graça dos VFX lá atrás, que todos que eu Você nem trabalhei, vê. é não ver, tipo, eu não quero que você saiba que aquilo ali é feito, aquilo tem que passar como se fosse uma cena normal. Interessante. E o que é legal é que, tipo assim, esse primeiro filme que eu fiz já teve indicação, que foi Vila Lobos. Vila Lobos foi um filme de 98, 2K, logo de Cineão, barará, que eu farei há um tempo atrás. Foi o primeiro filme que a gente fez e você vê, teve uma indicação do prêmio. E 2 filmes do João, né? Do João Falcão, que foram bem interessantes. Esse é aquilo que eu te falei, que eu descobri sem querer, porque um cara me perguntou, falou, eu fui descobrir que eu tinha esse prêmio, não sabia que eu tinha. E o clipe, cara, que era o que o clipe eu chamava do playground da produtora, né? Tipo, era a hora que a gente literalmente enlouquecia, botava toda a nossa parte criativa que você gostaria de fazer, é videoclipe. Então, videoclipe, a gente fazia, a galera fazia muito para montar, principalmente diretor que queria se lançar no mercado, fazia muito videoclipe. Eu não estava nessa vibe, a minha vibe era fazer o que a gente não conseguia fazer no mercado normal, nos videoclipes. Então, eu comecei a bater para fazer videoclipe e eu fiz alguns, quer dizer, o Rapa foi o primeiro foi o último videoclipe que eu fiz, foi do Rapa. Esse foi o último, eu resolvi botar a mão como diretor também, não só a parte de finalização e pós, e produção, né? Porque a gente faz tudo, a gente faz a captação, faz tudo. Então eu fiz 2 clipes do Detonautas, fiz 2 clipes para a banda Rodox, que era do Rodolfo, que era do Raimundos. Fiz uma banda do Sul chamada Mani Mais, que não existe mais. Quem mais que eu fiz? Primeiro fiz um clipe para Ana Carolina também, mas esse clipe não é meu, esse clipe eu só fiz a parte de VFX. Esse clipe é da diretora Sandra Werneck. E, cara, então o videoclipe é Playground. E esse videoclipe foi bem legal porque a gente fez um curta, na real. Quem puder assistir, acho que recomendo. É O Salto, da banda Rapa. E a gente teve só uma coisa no final que era uma cena de suicídio, né? Porque a gente pegou aquela época do Collor, né? Do plano Collor. Aquela coisa da apreensão das cadernetas de poupança de todo mundo e a crise que aconteceu na época, o desemprego, as pessoas desesperadas. Então a gente faz uma história acompanhando a vida do zelador, que é despedido e ele tem um bebê de colo. E a gente levantou na época uma coisa muito interessante e que eu particularmente não sabia, mas a minha produtora virou e falou assim, Sérgio, isso aqui é estatística. Quem abandonava, porque tem muito pessoal vindo do Nordeste para o Rio de Janeiro, São Paulo, né, buscando emprego na época. E o que acontecia? Quando o casal se separava, normalmente a mulher ia embora sem filho, ela não levava o filho, ela deixava o filho com o marido. É uma coisa que eu nunca imaginei na minha cabeça e a gente descobriu isso na época. E aí, então, a história é o quê? O zelador com o bebê, a mulher abandonou ele, a mulher nem aparece no clipe, né? Ela já estava com só ele e a criança. Ele é mandado embora por causa do plano do Collor, com aquela coisa, mandando um monte de gente embora. E o desespero dele pela rua tentando se recolocar. Então a gente está com um monte de artista sensacional. O Guti Fraga é o ator principal, é o que faz o zelador. A gente Legal. tem o Babu, que
é super conhecido, né? Babu que trabalhou Tropa de Elite, essas coisas todas, e tava, fez um BBB desses da vida, acho que ele estava num desses aí recentemente, não sei. Mas. Então foi um puta de um filme bacana, cara. Rodando com equipe toda de cinema, diretor de fotografia de cinema, e a gente fez muito VFX bacana. E Vou ver. assista, Eu você dei vai uma olhada gostar. antes aqui, mas vou ver. Veja com calma, porque ele merece. Tem uns efeitos ali que você vai ficar, porra, os caras têm que trabalhar direitinho. Já fiquei ligado, já. Porque a gente trabalhava nas mesmas técnicas de cinema, né, cara? Então a gente, na real, o objetivo Os era. primórdiosão ali, né? E lembrando que a gente não tinha ainda câmera Full HD, tá? Sim, interessante. A gente trabalhou em câmera digital, mas não Full HD, era SD ainda. Era formato SD. Sim, interessante. Pois é. Mas a gente fez o mesmo processo de filme. A gente levou para telecine para fazer cor, essas coisas todas. Interessante. E é Então isso. é isso. Então, muito obrigado aqui por essa participação. É bom demais falar sobre isso. Espero que a gente faça isso novamente, porque eu acredito que a galera vai gostar bastante desse vídeo. Galera, deixa o like aqui, segue ele nas redes, tá? TikTok, tem aqui. Você tem Instagram? Tem Instagram, tudo arroba Celso Schmidt. Show. Então, vou deixar os links aqui embaixo, você segue ele, tá? Deixa o joinha aqui e vamos fazer uns conteúdos juntos legais aí também, tá? Eu te vejo muito como um professor, um mentor mas eu vou tentar me desbloquear mais por questão de respeito, sabe? Bora botar essa galera para pensar, cara. Bora botar essa galera para porque trabalhar. essa galera tá muito preguiçosa. Tem que botar a cabeça desse povo aí para ferver. Não é IA que resolve tudo, não. É verdade. Hoje a gente tem mais de 2 mil alunos aqui. Se der uma filtrada 200, 100, 200 alunos, dá para fazer um filme já. Porque se Brincando. ficar sentado achando que a IA vai resolver, pensa o seguinte: o cara do lado tá fazendo a mesma coisa que você. O que você vai fazer de diferente dele para você se destacar? Esse é que é o grande pulo do gato. Isso é verdade. Isso é o grande pulo do gato. Pois é. Cara, muito obrigado, tá? E vamos conversando sobre aquela sala de mentoria, vai acontecer, viu? E você que já tá ouvindo aqui, tá vendo esse, eu vou chamar de podcast, se você quer que aconteça essa sala de mentoria aqui na comunidade, já deixa nos comentários aqui o que você achou do trabalho do Sérgio e se você quer participar, tá bom? Vamos nessa, galera. Um forte abraço. Obrigado. Forte abraço. Valeu, galera. E até mais, galera. Um forte abraço também para vocês aí. E abraços do Guerra.